O cardápio de hoje é cheio de descobertas. Vamos explorar a formação do cérebro da primeira infância e como promover um desenvolvimento saudável para nossos pequenos. Estou ansiosa por esse papo. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mães. O cardápio hoje traz um prato recheado de reflexões importantes sobre a formação do cérebro das crianças na primeira infância. Durante esse período, ocorrem avanços notáveis na formação dos circuitos cerebrais. E as crianças desenvolvem habilidades fundamentais, como habilidades motoras, capacidades sociais e linguagem. E para a gente entender um pouco mais desse universo, vamos bater um papo com a Roberta Baradel, que é mãe, doutora e professora de neurociência. Eu estava super empolgada, então eu vou apresentar a Roberta para vocês. A Roberta é bacharelada e licenciada em letras, bacharel e mestra em linguística, pedagoga, especialista em psicopedagogia e mestre e doutora em neurociência e cognição pela Universidade Federal do ABC. Ela é professora da língua portuguesa na rede pública e privada de ensino há 17 anos e docente convidada do programa de pós-graduação de neurociência na escola, do Instituto Singularidades. Nesses anos de jornada, ela acumulou experiências e práticas do ensino fundamental, médio superior, formação docente e gestão pedagógica, e muitas pesquisas e extensões universitárias. Roberta, ela adora desafios, viagens, culturas, plantas, lápis de cor, clipes diferentes, adorei, e caderninhos de anotação, somos duas. Ela é mãe do Rafael e da Luísa e acredita que a educação é um processo essencial que se constrói todo dia na base do saber e do sabor. Bom, Rô, eu tô, assim, muito feliz que você, finalmente a gente conseguiu marcar o nosso papo aqui. Eu estava ansiosa por essa conversa. Todas as oportunidades que eu tenho de falar com a Roberta, eu aprendo bastante. Então, obrigada, é um prazer enorme ter você aqui hoje. É um prazer, estou muito feliz também, que bom que deu certo, que a gente alinhou a agenda, estou muito empolgada. Obrigada. Iba, vamos lá. Rô, eu acho que para começar, você podia explicar um pouco como o cérebro de uma criança se desenvolve na primeira infância. A gente pode imaginar, às vezes as pessoas usam uma metáfora, né, do bloco de papel em branco, onde tudo vai acontecendo. Então, a gente tem um substrato biológico que vem já com uma circuitaria. Existe um processo neurofisiológico muito intenso que está acontecendo, desde o momento em que essa criança é gerada até o momento em que ela vai fazer esse nascimento. E o tanto de descoberta que acontece, o tanto de relação que a gente tem, não só da circuitaria, não só da sinapse, mas também da interação com o meio e do aprendizado, a gente está falando então de milhões e milhões de coisas que chegam nessa estrutura, neurofisiologicamente vão se moldando, e aí vão entendendo como as interações do ambiente vão preparando esse cérebro. Esse cérebro, inclusive, ele cresce, ele dobra de tamanho. Quando a gente está falando de um bebê, quando a gente está falando de uma criança de 2 anos, ele tem um peso, a gramatura dele aumenta, justamente porque você tem uma série de redes sinápticas que vão se organizando, se fazendo, se multiplicando. Então, a gente está falando de um período bastante intenso e bastante promissor para esse desenvolvimento e essa relação de como esse adulto vai chegar, né, como essa circuitaria toda vai maturar até esse momento, né? Então, a cada descoberta, a cada relação, a cada conexão, uma nova rede sináptica se faz, se fortalece e esses aprendizados vão se multiplicando. A gente fala na neurociência de um período ideal, de um período sensível, uma grande janela de aprendizado. E essa janela está muito relacionada e é muito importante que a gente entenda o que é e quais são os estímulos que a gente pode trabalhar para conseguir a situação ótima de desenvolvimento pleno nessa fase tão importante, tão rica. Gente, muita informação. E por que é importante, né, a gente saber como funciona o cérebro da criança, né? Eu acho essencial. Quanto mais eu leio, né, ou aprendo, enfim, nas oportunidades que eu tenho, mais eu percebo que é importante sim a gente entender. Mas eu acho que você pode explicar melhor o porquê disso. Eu acho que eu vou começar explicando o que está acontecendo em relação a como as pessoas se desenvolvem como um todo. Então, a gente chama de funções cognitivas, é um termo técnico para tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia e na nossa relação de consciência.
Então, a nossa linguagem, a nossa memória, a nossa capacidade de perceber o ambiente ao nosso redor, a relação de controle gestual. Então, o quanto eu posso me mexer para não bater no microfone, quanto rápido eu tenho que atravessar a rua. Tudo isso faz parte de uma relação, de uma circuitaria que a gente chama de funções cognitivas. Quando a gente entende um pouquinho como funciona essa memória, como funciona o processo de atenção, como funciona a relação que a gente tem de entender quais são os nossos estímulos sensoriais, como é que eu estou enxergando, como é que eu estou ouvindo, como é que eu estou entendendo o meu gosto, a sensação, o meu tato, a gente vai entendendo algumas coisas dessa circuitaria que permitem que a gente tenha estímulos adequados e que a gente tenha uma possibilidade de consciência do processo. Então, a gente está falando mais ou menos de uma área que cresceu muito nas últimas décadas. A gente teve um boom tecnológico que permitiu que a gente entendesse o funcionamento do cérebro, né? Então, hoje a gente tem ressonância magnética, a gente tem eletroencefalograma, e a gente começou a perceber quais eram as possibilidades de interação e de diálogo, não só com a educação, mas como essa relação do potencial cognitivo, que é uma área interdisciplinar. Então, como a educação se beneficia disso, como a psicologia se beneficia disso. Então, conhecer o funcionamento do cérebro nos ajuda a entender o funcionamento de todas as situações que estão no nosso cotidiano, né? Por incrível que pareça, isso ainda é um pouco novo na formação da pedagogia, então não são todas as universidades, por exemplo, que durante o processo de formação de professores apresentam essa relação com a neurociência, mas a gente vem a duras penas tentando construir esse diálogo. Então, cada vez mais a gente fala sobre a necessidade de construir essa ponte da neurociência com as relações do nosso dia a dia e principalmente com a educação. Então, eu como professora, se eu entendo o funcionamento da memória, se eu sei que a nossa memória funciona bem, primeiro com o efeito de recência, que são as coisas que primeiro eu comecei a ver, e a primazia, que foi o primeiro que está, né, o último que eu vi e o primeiro que eu vi, a nossa memória tem uma tendência a fixar melhor. Se eu conheço isso e eu vou para a sala de aula, quando eu planejo a minha aula, eu planejo pensando nas relações teóricas nesse momento. Então, o que eu começo a fazer com a minha turma para apresentar o tema? Como eu termino aquela aula para garantir que eu vou reforçar aquela circuitaria? Então, esses são importantes conexões que a gente vai fazendo para pensar no processo. Como é que eu treino uma criança para prestar atenção? O quanto ela consegue prestar atenção aos 2 anos, o quanto ela consegue prestar atenção aos 10, e como é importante ela prestar atenção para ter memória, para ter construção de conhecimento, para ter capacidade de desenvolver raciocínio lógico. Então, essa é uma conexão super importante, que a gente tem, né, tido alguns avanços, mas que quanto mais a gente discutir esse assunto, mais fácil a gente tem de fazer práticas intencionais pensando nisso. Então, eu vou jogar com a minha criança, que jogo eu posso oferecer para garantir que ela vai ter um processo de atenção treinado? Como é que eu ajudo na memorização para entender que, de repente, se ela tem uma relação de consciência fonológica, se ela vai entendendo sons, ela vai ter mais facilidade para adquirir a escrita? Então, é uma área super rica, é super vasta e super importante pensando em todas essas conexões. Pensando que você deve aprender, né, o que é importante para cada idade, né? Para ajudar e inclusive para cada criança, né, um trabalho até individualizado, né, porque cada um vai responder de uma forma diferente. Exato, de acordo com o estilo, Com de acordo com a relação estímulos cultural, diferentes, né? Isso também é levado em conta. A gente tem uma discussão interessante na área do o quanto é inato e o quanto é aprendido, o quanto vem do ambiente, né? E essas coisas estão muito próximas umas das outras. A gente tem o período sensível, a gente tem aquela janela de aprendizado que é ideal. A gente, quando adulto, entende que isso aconteceu. Então, se eu for expor uma criança a uma língua estrangeira, por exemplo, para a gente usar exemplos práticos, e ela vai ser exposta aos 2 anos, ela vai ter uma facilidade de adquirir aquela língua que vai ser vai ser diferente se eu começar a aprender outra língua aos 60. Não significa que aos 60 o meu cérebro não vai ser capaz de aprender uma nova língua. Ele vai ser capaz, né? Todo cérebro aprende e a gente aprende o tempo todo, né? É um processo longitudinal. Mas o nível de dificuldade que eu posso ter aos 60, o nível de energia que eu vou ter que colocar, o nível de treino que eu vou ter que fazer, é muito diferente do que se eu fizer isso aos 2, se eu fizer isso aos 10. Então, existem janelas ideais para essas relações, pensando nesse processo neurofisiológico mesmo, né? Inclusive na relação, e aí como linguista eu sempre penso nessa relação da linguagem, inclusive a nossa relação de aparelho fonador.
Por que a gente tem um sotaque, por exemplo, né? Porque a gente não foi habituado desde a infância, bem da primeira infância, a gente está falando já de útero, tem experimentos que mostram que uma criança numa idade muito tenra é capaz de reconhecer os fonemas, os sons que fazem parte daquela língua, que é a língua dela, que é a língua que a mãe, a família fala, né? Por que a gente tem o sotaque? Porque chega um determinado momento que nem a minha boca e nem o meu ouvido vão saber reconhecer ou fazer aquele determinado som que pode existir numa língua e pode não existir em outra, né? Para dar um exemplo concreto, o espanhol, o som que para nós é aberto e fechado das vogais em português. Eu digo avô, isso é um som fechado. A avó, isso é um som aberto. O falante nativo de espanhol não tem essa diferença dentro do fonema, né? Então, em espanhol não tem esse som aberto e fechado. Se ele ouve alguém, né, brasileiro falando português, avô e avó, na hora dele fazer esse processamento, para ele é como se ele ouvisse a mesma coisa, né? Você pega um falante do inglês, esse nasal que a gente tem no pão, isso nunca sai, né? Nunca. Então, quando você vai conversar com alguém norte-americano ou inglês, ele vai falar pão, ele não faz esse som nasal como o nosso, porque não é um fonema que faz parte da língua dele. Se ele aprende numa idade mais tenra, ele consegue ter uma facilidade muito maior, não só para discriminar esse som, como para produzir esse som. Então, o sotaque também está relacionado ao quanto eu fui exposto e quando eu fui exposto àquela língua, né? O que faz parte do meu conjuntinho de fonemas tradicionais e maternos e o que não é, que já é da língua estrangeira. Então, isso também tem conexão, a neuro também explica, né? Então, super rico para a gente pensar nesses processos. Nossa, demais! Eu tenho uma história maravilhosa. Não quero fugir do tema, mas eu lembro uma vez que eu estava fazendo mergulho e o professor era americano. E ele falou, como chama? Cuidado que aqui tem, né, tubarão. Eu falei, tem tubarão? Aí ele falou, como é que fala isso em português? Aí eu pensei, meu... Aí eu falei, tubarão, ele... Não conseguiu falar tubarão, com certeza. Ai, gente, sério, ele ficou repetindo aquilo 1000 vezes e eu pensando, por favor, desiste, vai. Isso, porque não consegue produzir, né? Então, o sotaque é uma marca que mostra esse muito período forte. Sensível. Se provavelmente ele tivesse sido exposto ao idioma que tivesse nasal, né? O que esse som do ão, que a gente chama de nasal, logo cedo, ele não teria essa dificuldade, nem para ouvir, nem para reproduzir, né? Então, o cérebro é uma caixa de aprendizado, ele é o órgão, né, principal quando a gente está falando de aprender e educação e tudo mais, mas ele tem as suas particularidades, os seus períodos, e a gente, conhecendo essa circuitaria, consegue trabalhar com todas as potencialidades que a gente, né, pode desenvolver. Muito bom. E os pais, eles podem auxiliar no processo do desenvolvimento do cérebro da criança? De que forma? Muito. Principalmente na primeira infância, a gente está falando do lúdico. Inclusive, eles podem, né, auxiliar de forma boa ou de forma ruim. Dependendo da interação, também pode, né? Então, a gente... Não vamos falar das telas especificamente agora, mas a gente consegue ter uma série de momentos em família com uma intencionalidade. Então, às vezes eu brinco na minha roda de amigos que talvez quando os meus filhos crescerem, eles vão levar alguma questão para terapia do tipo, a minha mãe, ao invés de cantar uma música de ninar qualquer, cantava um negócio que era rimado, para a gente entender o que era rima desde cedo. Então, às vezes acontece. Mas a gente tem, e por sorte a gente também tem um mercado que se desenvolveu bastante nisso, uma série de jogos com intencionalidades pedagógicas que fazem com que esse momento seja um momento... não só prazeroso para ter esse tempo de qualidade em família, mas que permita que você tenha ali essa relação e esse desenvolvimento. Então, por exemplo, tem um jogo que a gente chama, que normalmente o tabuleiro coloca uma série de peças, você tem uma cartinha, você tem que olhar a tua cartinha e procurar a peça. O que eu estou fazendo quando eu jogo isso com a minha criança? Eu estou treinando a minha criança... Tipo Lince. Eu estou treinando a minha criança para ela ter foco atencional. Então, ela tem que olhar, ela tem que fazer um rastreio de todas aquelas imagens que estão ali e, a partir disso, ela tem que dizer, é esse. E isso, claro, tem um incentivo de o quanto mais rápido você faz, como você faz, qual é o contraste que você está vendo. Então, eu estou ajudando num processo que é o que a gente chama de foco atencional. Eu estou ajudando num processo que não só treina uma habilidade que a gente vai precisar para aprender depois, na escola, no trânsito, né? Atenção é necessária numa série de coisas do nosso dia a dia,
de uma forma lúdica. Então, eu tô na mesa, eu tô brincando com a minha criança, tá saindo um momento prazeroso, mas eu tô pensando naquela relação. Como é que eu posso treinar a memória de trabalho? Como é que eu posso treinar flexibilidade cognitiva? Que são conceitos que a gente traz tecnicamente, a gente chama de funções executivas. Então, o que são as funções executivas? São aquilo que garante que nós tenhamos a capacidade de organizar o nosso dia a dia. Da situação mais corriqueira, do tipo, tenho que descer e tenho que lembrar de pegar a chave do carro, tenho que fazer um bolo, preciso verificar quais são os ingredientes que eu tenho naquele bolo, até as situações mais complexas de raciocínio lógico, de uma situação onde você tenha que desenvolver e criar alguma coisa. Então, a função executiva para a educação, para o desenvolvimento cerebral desde cedo, é também super importante, pensando nessa relação, né? Então, a capacidade que eu tenho de planejar as minhas ações. Bom, então, eu vou acordar às 5h30, eu vou tomar banho, eu tenho que lembrar dos itens que eu preciso colocar na minha mochila, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o lanche. Ah, então ótimo, aí eu vou comer maçã. Aí eu chego lá e acabou a maçã. Então, além do teu planejamento, eu tenho uma outra relação que a gente chama de flexibilidade cognitiva. Não tem maçã, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou ter que ser criativo, eu vou ter que achar uma pera, eu tenho que parar no caminho. Então, todas essas relações do que a gente vai fazendo no nosso dia a dia são importantes para a gente conseguir dar conta e dar um check numa meta. Isso para a educação também está super importante. Então, como eu vou pensar em desenvolver na minha criança a capacidade de encontrar saídas quando aquela saída não foi organizada? Ah, eu quero ir com aquela roupa. A Luísa é rainha das roupas, né? Ela quer escolher e de repente ela diz, não, eu não quero essa. Mas aquela não tem. O que a gente pode fazer? Então, às vezes, na interação com a criança, na possibilidade de você dizer, olha, não dá para ir com essa tá lavando, você pode ir com aquela, você tem essa opção. Como você acha que a gente pode resolver? A gente está ajudando esse caminho, né? Então, sim, a ideia não é colocar a criança aos 3 anos e formalmente fazer lá, vamos aprender as letras, mas é por meio dessa relação lúdica e por meio de intencionalidades do processo que você consegue ir fazendo esse desenvolvimento, né? Vou brincar, desculpa. Pode falar, não, pode falar. Vou brincar de vivo ou morto, acho que todo mundo já brincou disso. Vivo ou morto é ótimo para você treinar controle inibitório, porque o tempo todo você tem que dizer, eu vou ficar em pé ou eu vou abaixar? Eu vou ficar em pé ou eu vou abaixar? E aí você tem que prestar atenção no comando. E aí, se você não presta atenção no comando, você erra. Se você erra o comando, você não consegue participar do jogo. E quando você vai tentando fazer isso, você está treinando essa capacidade e essa parte da sua função executiva, né? Quando chega lá na sala de aula, o professor vai falar, se você treinou um pouco lá quando você era menor, você sabe que aquela não é a sua hora. Então, você vai segurar, vai esperar o professor falar e vai falar na sequência. Vai levantar a mão, vai entender que hora que você pode pedir ou não, que hora que você pode organizar ou não aquele trabalho. Então, isso é importante para o tempo, né? A vida inteira nessa relação. Muito. É muito incrível, porque a gente, né, vai fazendo e vai colhendo esses frutos e a gente consegue perceber. Inclusive, quando a gente faz, mesmo com intenção, a gente nem sabe o quão longe vai chegar aquela informação, né? Aí, quando você vê o seu filho tá replicando coisas que você fala, nossa, eu já ensinei isso para ele. Ele usou nessa situação que eu nem tinha imaginado que era necessariamente dessa forma. E aí a gente, né, uma alegria também ver um negócio desse, né? E eu acho que é importante a gente estar, me corrija se eu estiver errada, com essa atenção de como pode facilitar, porque cada criança vai ter uma facilidade para aprender de uma forma diferente. Acho que baseado nas experiências, personalidade, gosto, enfim, não sei exatamente, você pode até esclarecer, ou pontuar, enfim. Mas a Teodora, por exemplo, ela está aprendendo a ler, né? E agora, ela estava tendo uma aula que ela começou a fazer os sons, tipo, sabe, o M, ela... Aí, ela começou... Isso foi o que ajudou ela a dar um passo maior para essa leitura. Até então, ela estava entendendo juntar, mas eu percebi que essa aula específica fez toda a diferença para ela. E eu acho que é porque a Teodora é musical. Ela é uma criança que gosta de música. Então, sons desse jeito facilitaram ela, né? Foi um facilitador para ela começar a desenvolver essa outra parte. Então, como é importante a gente estar atento, porque aí eu comecei a ver como eu consigo ajudar ela mais nesse processo. Então, na hora que eu tô lendo, eu tenho
sabe, eu faço sons com mais ênfase, assim, sabe? Eu tenho dado essa atenção, porque eu percebi que isso para ela faz toda a diferença. E eu acho que é isso, cada pai vai perceber de alguma forma como consegue acessar esse filho, né? Sim. E como consegue... É legal isso. É muito interessante. Então, quando a gente conhece um pouquinho, a ideia também não é que ninguém vai fazer, né? Lógico. Compêndio de neurociência para isso tem os professores. Claro. Mas é você entender como essas conexões podem fazer parte dessa relação no dia a dia, da sua casa, da sua família, da sua realidade, e como você consegue, nessa intencionalidade, ter esse insight que você teve. Exato. Então, ela está usando um método de alfabetização a partir do fônico, né? A partir do fônico, som, ela a partir fala. do fonema. Então, quando eu for ler, eu posso fazer um fonema. Ou então, na hipótese da escrita, né? Tá ajudando a criança a escrever, você diz, você escreveu aqui com um R só, que é uma coisa que acontece muito quando a criança tá no processo, né? Escreve cachorro. Cachorro é uma palavra difícil, porque tem o CH, tem o RR, né, que é o que a gente chama de dígrafo, então tem essa relação. Mas olha esse som, quando você escreve assim, esse som será que é forte? Será que é ro? Será que é ro? E aí você começa a trazer o que a gente chama de consciência fonológica, que é um outro processo riquíssimo, dá para fazer um podcast só para falar de leitura e escrita e consciência fonológica. Boa. Porque a gente tem uma readaptação de uma área inteira cerebral. Quando a gente fala que a criança vai entrar no mundo da escrita e da linguagem, né? Ela entra no mundo da linguagem bem antes, ela compreende antes de falar, ela compreende e fala antes de ler. É igual eu no italiano, como eu estava falando antes. Eu consigo, eu capisco. Falar já... Mas não parlo. Não parlo. A não ser o básico que a gente vai Exato. Então, você tem uma ressignificação de toda uma área estrutural do cérebro, que antes foi treinada para reconhecer rosto, reconhecer forma, e agora passa a ser treinada para fazer uma conexão. Olha, aquela forma tem um som correspondente. E quando eu vou fazer aquele som correspondente, eu tenho que fazer esse desenho. E aí esse desenho pode ser igual se ele for em letra maiúscula, se ele for em letra minúscula, se ele for nessa fonte, se ele for cursivo, se ele for, né, com letra de forma, que é o que a gente chama. Então é toda uma reespecialização. E quando a gente coloca o lúdico dentro disso, você consegue ajudar nesses processos. Então a Teodora é mais musical, a gente vai fazer um processo mais voltado para o som. A criança gosta de rima, gosta de desafio, gosta de jogo, você consegue fazer. Então, estar atento a esses processos e conhecer um pouquinho dessa circuitaria e desse funcionamento é garantia plena ali que as coisas vão se desenvolver como elas devem. E é bacana quando a gente, né, como no papel de pai, né, e mãe, a gente consegue ajudar de alguma forma, né, contribuir, porque, por exemplo, na matemática, eu acho óbvio, e aí eu não sei explicar o óbvio, entendeu? Aí, às vezes, eu tento, sei lá, eu pego, por exemplo, uma bolacha, e aí eu tento tirar, pôr, né, para fazer soma e subtração, porque eu não sei explicar de outra forma, entendeu? Porque eu penso, como eu vou explicar o óbvio? Aí eu fico tentando entender como que eu aprendi aquilo, e eu nem lembro. Então, nossa, para matemática ainda não tive uma sacada. Mas para leitura tá... pedir para a criança trazer sacada. Então, a gente está fazendo adição. O que você entende como adição? O que é adicionar para você? E aí a criança talvez traga uma hipótese. Então, trabalhar com a hipótese da criança é uma outra estratégia bastante importante. E eles têm uma tendência de nos surpreender grandemente. Né? Sempre. Ou de fazer perguntas que você diz, eu nunca pensei nisso. Sim. Né? Recentemente a gente teve uma experiência que as crianças visitaram uma exposição do Salvador Dalí. Sim. E ele tem um quadro bastante famoso que se chama Persistência das Horas, que é aquele que os relógios vão derretendo. Eu vi aquele quadro inúmeras vezes, eu estudei, vi a história da arte, já discuti, já sei os elementos, eu sei a formiga. Fui mostrar para o Rafael e no final da interação ele falou, mas... os relógios estão assim porque a hora passa muito rápido ou porque ela passa muito devagar, né? E eu não sabia responder isso, não sei responder isso. E aí a estratégia é, vamos trazer uma outra pergunta. Por que você acha? Você acha que é muito rápido ou muito devagar, né? Você tem essa sensação visual quando é muito rápido ou devagar. E a conclusão que ele chegou foi, eu acho que é muito devagar, porque, né, fica alongado, né? E aí ele chegou numa saída... talvez é uma possibilidade. Pergunta para a criança e vê lá o que está acontecendo naquele processo, naquela hipótese, porque isso também é muito rico no processo de aprendizagem deles. Elas têm percepções incríveis, né? E não tem
já filtros ou, como eu posso chamar? Padrões estabelecidos sociais, enfim, elas estão mais cruas, então é tão legal ver as possibilidades surgindo, porque são inúmeras possibilidades, né? É genuíno, Então, né? é genuíno, é E incrível. é uma parte de criatividade muito interessante também de explorar. Ah, você precisa fazer esse desenho, mas não tem esse lápis, só tem esse tipo de giz aqui. Como é que você vai se virar? E aí é outra forma também de treinar essas estratégias, né? Que é o que a gente passa no dia a dia quando adulto. Você tem que fazer o projeto e não tem esse material. O que você faz? Vou achar um outro material, vou achar uma alternativa, vou fazer uma parceria, vou não sei o quê. Então, treinar isso e essa habilidade na primeira infância é super importante para dar esse ferramental. A criança consegue ter possibilidades de transitar com maior conforto para essas situações que a gente vai antecipando, né? Pensando na vida escolar, quando for adolescente, quando for adulto. Então, tem... Legal. Falando um pouco sobre comportamento e disciplina, né? A birra, ela é um descontrole ou é apenas para desafiar? Eu acho que ela é um processo biológico que faz parte dessa relação de um ser, um indivíduo que está aprendendo a lidar com essas emoções. Imaturo, né? Então, normalmente não é o desafio pelo desafio, né? E É um essa desafio pessoal. pessoal. Exato. Às vezes nós, como pai e mãe, pensando no momento em que a birra acontece, nunca é o momento que você gostaria que ela acontecesse, mas é como é que tem esse controle da emoção? A gente fala pouco sobre as emoções, a gente nomeia pouco as nossas emoções. E a criança, às vezes, não tem a consciência do que está acontecendo. Eu estou frustrado. Eu, como adulto, entendo que eu posso dizer, eu estou frustrado, eu esperava ter um resultado e não tive. De vez em quando é uma frustração que me pega mais racionalmente, de vez em quando é uma frustração que vai fazer com que eu chore, mas eu, como adulto, já aprendi, já tenho como lidar com isso. A criança ainda não, ela quer pôr aquele vestido e aquele vestido não está acessível. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai se jogar no chão. Ah, ela quer comer o doce antes do almoço, mas não pode, porque alguém, né, um adulto responsável disse, não, primeiro tem que comer o brócolis. Então, mas eu quero, e aí, como você traz esse processo e vai treinando esse processo, é muito também dessa necessidade de interação entre você e o seu filho, entre trazer para ele essa consciência. Então, olha, você quer, mas faz sentido? Você quer, mas pode ser agora? Vamos negociar? Você vai comer o doce, mas primeiro vamos comer um pedaço de brócolis, mas primeiro... E aí, às vezes, né, é importante a gente lembrar que a gente é o adulto da situação e não desestruturar, né? Porque de vez em quando eles querem vencer pelo cansaço. Mas trazer esse processo e ir nomeando. Por que você acha que você está agindo assim? O que você acha que você está sentindo? O que você acha que você está relacionando? Tem vários estudos importantes na área que mostram que as crianças que foram expostas à consciência, à nomenclatura da emoção, isso é raiva, isso é tristeza, isso é alegria, isso é frustração, elas crescem com maior condição socioemocional depois para lidar com essas situações. Elas estão mais preparadas, né? Aproveitando que a gente está aí no cinema, na moda do divertidamente, né? Que tem uma curadoria super importante, que do ponto de vista da neurociência faz todo sentido, que está sendo discutido ainda que de forma lúdica na animação, trazer isso para a criança e discutir essa relação também é uma ferramenta importante para eles aprenderem a lidar com essa situação. Sim, e assim, eu acho, é um filme infantil, mas um filme complexo para uma criança, né? Bastante complexo. Sim. O segundo mais ainda, né? Não muito, agora recentemente. Esse segundo eu achei incrível, me emocionei, achei maravilhoso a forma que eles abordaram, mas não sei se uma criança compreende tudo que ele entrega. Alguns adultos acho que também não precisa... Nem todos os adultos, talvez. Com mas certeza eu acho que não. É nosso papel ir discutindo, né? Então... Eu adorei, recentemente eu assisti com as crianças e no meio de algumas cenas as quais a gente assistiu, mas como assim fluxo de consciência? O que tá querendo dizer com fluxo de consciência? Então é dizer, o que você acha que é o fluxo de consciência? Quando a gente pensa e vai pensando sem fazer um filtro, tudo que tá na nossa cabeça vai aparecendo. Então também dá para explicar de uma forma acessível, né, para a condição que eles ainda têm dentro desse ponto da maturidade, dentro dessa relação, mas o importante é interagir, é conversar, é trazer isso, né, à tona ali na mesa do jantar, nessa relação, para ir trazendo repertório, né, isso é importante. Que legal. E castigo, né, ainda sobre comportamento, e que muitos pais acham que isso é da disciplina, enfim.
O castigo, a criança realmente entende que é uma punição? Acho que ainda não, principalmente se ela for muito nova. E principalmente se você não for muito claro do porquê que aquilo está acontecendo. Então, acho que não adianta, né? Durante muito tempo, as pessoas, de vez em quando dá até um arrepio, assim, as pessoas diziam, então você fez isso não é considerado certo, vai ali no cantinho para pensar, né? Isso vou chamar de crime, né? É uma coisa assim, você não pode associar um momento como esse para pensar. A criança vai dizer, bom, eu fiz alguma coisa errada, então me deixaram no canto, eu não posso brincar, eu não posso interagir, eu tô pensando, pensar é horrível. Parece até que pensar é uma coisa Pensar ruim, é né? ruim, eu não quero E mais você tá pensar, pensando o porque, tempo todo, né, imagina. e pensar é maravilhoso, é o que te faz ser um ser social, né, interagir. Sim. Então, o quanto a criança está entendendo que aquilo é uma consequência de uma ação que ela fez que não foi legal, que não cumpriu aquele combinado, aquele trato, aquela coisa que tinha que ter lá dentro daquela relação. E conversar com a criança, e dar esse espaço para a criança, né? Então, olha, você entende que agora você não vai assistir ao seu programa, porque aquele momento em que eu pedi para que você trouxesse ou fizesse a lição, você não fez, então existe uma consequência. Então, na próxima vez, você pode escolher se você vai, né, dar conta daquela tua demanda, ou se você prefere não. Se você der conta, você tem o resultado. Se você não der conta, você tem outro. Então, eu acho que o castigo pelo castigo, ele fica vazio e ele não tem nenhuma função educacional, né? E eu não ajudo no desenvolvimento social da criança, eu não ajudo no desenvolvimento emocional da criança quando ele fica vazio. Com certeza. E agora sobre a escola, né? Qual o papel da escola nessa fase crucial do desenvolvimento, né? Porque a primeira infância ela vai moldar essa criança para o futuro, né? A gente tem uma citação super bonita que diz, né? A infância é um chão em que a gente pisa a vida inteira, né? Principalmente na educação básica, é onde a gente não poderia ter risco de errar, porque a educação básica desenvolve alguns processos em relação às funções cognitivas, às funções executivas, que vão perdurar a vida inteira, assim, né? Então, a intencionalidade do que você faz em sala de aula, a maneira como você está enxergando esses processos de desenvolvimento neurológico, a forma como você faz a interação social da criança. A escola é extremamente importante, ela é extremamente vital, e fazer uma intervenção adequada é extremamente rico e quase uma garantia de que aquele processo vai se cumprir como ele deveria e vai ter chance de acontecer de uma maneira plena e potente. E às vezes isso é um problema do ponto de vista estrutural que a gente infelizmente ainda tem no Brasil, porque é onde você tem pouco investimento. Normalmente as pessoas que têm um maior nível de formação optam por trabalhar no ensino, né, superior ou no ensino dos anos finais, e aí nem todo mundo que vai para a sala de aula da primeira infância, nem todo pedagogo, né, tem uma formação condizente com a importância desse papel. Então, tem que ter um olhar de intencionalidade. Por que eu estou propondo isso para essa criança nessa fase, dessa maneira, né? O que eu espero que seja uma educação global e integral para essa criança, onde eu tenho que ter a consciência dessa responsabilidade. Então, eu estou desenvolvendo ali não só um momento estrutural, mas eu estou desenvolvendo ali habilidades que esse sujeito vai carregar para a vida inteira. Aprender a ter o turno de fala, aprender a ter controle do próprio impulso, aprender a entender que eu presto atenção ali, não aqui, porque aquele momento está exigindo aquilo, desenvolver técnicas de memória, desenvolver essa relação afetiva. Eu não posso apertar o amiguinho, eu não posso morder, eu não posso pegar o que não é meu. Isso tudo está muito relacionado a esse ambiente, desse chão de escola da primeira infância, né? E, nossa, eu já fiquei pensando aqui, né, tantas coisas, porque deve existir uma forma, bom, existe essa forma, né, que você está explicando pra gente, para uma criança na primeira infância e na adolescência, né? Como trazer essa criança para o interesse, né, que ela tenha interesse pelo conteúdo, enfim, pela forma de aprendizado. Eu acho que é um desafio duplo, né? Talvez triplo. A primeira parte dele começa lá atrás nessa parceria com alguém que eu nem conheci, que eu estou fazendo uma relação com a família ou com os educadores do ano anterior, né? Então, o quanto essa criança está preparada para entender o mecanismo do aprendizado, né? Porque claro que a gente procura o lúdico, claro que a gente gosta daquilo que a gente entende, mas o processo de aprendizado, ele se faz com
intencionalidade e, às vezes, esforço, né? Não é simplesmente sentar, é difícil aprender, exige uma energia naquilo, exige que você refaça, exige que você se dedique. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? É dialogar com esses processos que, se lá atrás foram bem feitos, facilitam muito a percepção do ambiente, de entender que vai exigir essa forma de se debruçar e se dedicar, né, com energia, com essa motivação. Nem tudo vai ser muito legal de aprender, embora seja necessário, pode ser que eu não tenha aptidão para todas as áreas, para todas as coisas, e algumas delas eu vou ter que passar para desenvolver. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que tem uma circuitaria neurológica ali que também está terminando de maturar, né? Então, a gente está falando de um cérebro que tem até particularidades em relação a sono, o quanto um adolescente tem que dormir, né? O quanto um adolescente precisa ter de descanso, o quanto o adolescente precisa ter de estímulos não dados no horário errado. Então, não pode ficar lá com a tela azul do celular até às 11, porque isso vai atrapalhar o ciclo de sono. Então, tem uma série de coisas biológicas, dessa relação hormonal, né? Dessa situação específica. Acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é como a gente tem gerações diferentes que conseguem dialogar pensando nessa motivação. O que faz sentido trazer, né? Por que eu vou propor uma aula feita dessa maneira? Como ele vai se colocar nessa aula? Que papel ele tem lá? A educação também não se faz de forma passiva, né? Então, não adianta a gente achar que vai todo mundo sentar sem colocar a mão na massa, sem interagir, sem relacionar, porque não vai funcionar como deveria, né? Então, acho que são etapas que estão completamente interligadas, que dialogam entre si, mas que são importantes para garantir um processo, né? Que às vezes é difícil nessa fase, porque se uma das coisas não está bem estruturada, a chance daquilo ruir é maior. Sim. E é possível a gente afirmar que quanto mais a criança é exposta, né, mais conexões ela é capaz de fazer? Sim, e quanto mais ela for exposta intencionalmente, de maior qualidade são essas conexões, né? Não é dizer, vamos colocar lá numa sala cheia de estímulos e deixa. Não, você precisa ter essa relação e essa intencionalidade. Então, é uma fase ótima pensando nisso, né? Quanto mais estímulos adequados sendo dados, maiores conexões e maiores possibilidades. A gente fala muito, por exemplo, de um conceito na linguística que é o letramento, na linguística e na alfabetização. Sim. Então, o que é o letramento? É a capacidade que a criança tem de entender o papel da escrita. Uma pessoa analfabeta, ela pode ser letrada, ela não precisa necessariamente decodificar aquele código, mas ela entende o papel da escrita, ela sabe para que a escrita serve, ela olha para o desenho da placa do ônibus e sabe que é aquele ônibus que ela tem que pegar. Então, eu começo o processo de alfabetização e de educação da criança pelo letramento. Ela sabe manusear o livro, ela tem livro disponível, ela já cheirou, ela já pegou, ela já mordeu o livro, ela já entendeu, ela sabe que ela vai ao mercado e às vezes ela tem que ter uma lista para não esquecer. Então, onde a escrita entra no nosso dia a dia, por exemplo, né? Quanto mais estímulos eu vou dando desde cedo, pensando nessa intencionalidade, maior chance a criança vai ter de transitar. Então, você coloca lá a criança aos 6 anos fazendo a lista de compras do mercado. Eu vi você fazendo com o Rafa outro dia. Foi engraçado, porque... E foi ótimo. Mas ele já escreve super bem, não? Tá escrevendo bem, né? Tá lá... Enfim, né? Fizemos uma lição de casa, então ele tá no caminho. E ele me ajudou no orçamento doméstico, porque o que não estava na lista eu não pude pegar. Então ele disse, não mãe, isso aqui não está na lista, não pode pôr, porque só o que está na lista. E ele foi lá e ele entendeu a função da lista, ele foi dando check enquanto a gente estava no mercado. Então a escrita tem esse papel, tem essa relação, e a gente começa lá atrás, nessa intencionalidade. Para que serve uma lista? Onde que a gente vai? Qual é o livro? Qual é a relação? A hora da história, vamos lá, essa palavra rima com o quê? Vamos fazer um jogo. Viagens de carro são ótimas para isso, porque às vezes as crianças ficam entediadas, então nós vamos brincar. E que palavra rima com batata? E aí é divertido e vai ajudando nesse processo, nessa relação. Tá tudo junto, né? Muito. Tá tudo junto. Sabe que eu lendo para Teodora e ela, né, conseguindo assimilar cada vez mais as letrinhas e tal, eu percebo quantas palavras difíceis tem em uma frase, né? Quando eu falo palavras difíceis, por exemplo, fralda. Poxa, fralda. Travesseiro, né? Sabe? Fralda ainda é uma palavra pequena, né? Mas assim, ela tem o R no meio, ela tem o L,
Então, e aí às vezes eu penso, ai meu Deus, eu vou pular essa daqui, porque como é que eu vou explicar por que usar o L, não uso o U, vai que eu explico errado, a professora já explica do jeito deles, eu não quero atrapalhar, sabe? Eu fico às vezes, mas enfim, acabo lendo e dá super certo, mas assim, eu vou percebendo como tem, né, letras que não são tão fáceis nas palavras, né? E que para nós, sei lá, eu não sou professora, enfim, e eu já tô acostumada, eu acho, né, no meu dia a dia parece uma coisa tão normal, tão automática que... Mas é muito... A gente começa a ter outra percepção também, né? Eu acho que isso é importante, ter o olhar que você tá lá com o seu filho e sua filha, e ele é um ser em formação, e ele é um aprendiz em potencial. Então, tentar fazer as percepções e dar essas alternativas e essas reflexões é super importante para ajudar nesse desenvolvimento neural como um todo, né? Que legal. E, bom, a gente tem muitos impactos, né, externos, né, fatores externos que atrapalham um pouco acho que tanto na neurociência quanto enfim, no aprendizado, né? Qual é o impacto das telas nesse processo de aprendizagem das crianças? Existe uma briga teórica aí, não há um consenso. Então, há linhas que dizem nunca, não, são super prejudiciais, impeça. Há linhas que dizem, olha, se for usado com adequação, tem horas que tá tudo bem. E há linhas que não necessariamente se posicionam e dizem, não é isso que vai fazer diferença se o processo for bem feito, né? Então, existe um consenso, vamos dizer assim, que é um dispositivo que atrai muita atenção, né? Os jovens estão cada vez mais conectados, as crianças querem se conectar cada vez mais cedo, então é o vídeo, é a tela. Às vezes isso é um empecilho para a interação, então tá todo mundo jantando e a criança não quer agir com ninguém porque ela quer ficar o tempo todo na tela. Às vezes, como pais, você tem uma necessidade e pensa, eu sei o que a tela faz, mas eu preciso de 20 minutos para conseguir engolir essa comida sem a criança correr, sem a criança dar um chilique. Então, assiste aqui a 20 minutos desse vídeo, olha o vídeo que está vendo e tal, e vai. Então, existem vários movimentos pensando nisso. Movimentos que dizem, tire todas as telas, não tire, permita nesses momentos. Eu acho que o que é importante a gente prever tá atrapalhando a interação e o desenvolvimento social, é perigoso. Acho que tem que ter um controle, né? Tá atrapalhando essa necessidade da relação do sono, e aí você tem já um consenso maior. A luz azul, não só do celular, mas do computador, da TV, ela tem uma influência no nosso ciclo, né, de sono, de entender que horas que eu durmo, que horas eu acordo. Então, eu vou saber que tem que evitar naquele determinado momento. Procurar as informações que já estão consolidadas, eu acho que é o mais seguro, para a gente também não entrar dentro das rotinas das famílias e chegar a uma receita pronta, o que funciona, o que não funciona, né? Eu lembro que antes das crianças nascerem, eu era muito contra. Eu falei, imagina, a criança jamais vai pegar uma tela na mão. Minha filha nunca vai comer açúcar antes dos 3 anos. Eles nunca, não, imagina, nunca, não, nunca. Aí você passa a ter, né, a mãe ideal e a mãe real, as crianças nascem. Luísa nasceu no meio da pandemia, tinha horas que estava todo mundo entrando numa reunião, eu estava em aula, o Gustavo estava... E aí você diz, meu Deus, eu preciso que essa criança fique 20 minutos fazendo alguma coisa e eu não posso fazer interação em 20 minutos. Então, assista aqui a esse vídeo um pouquinho. Então, também trazer uma receita e dizer nunca, não, Sim. acho complicado. Mas é importante saber que existe um impacto nesse desenvolvimento neurocognitivo, existe um impacto enorme no desenvolvimento social, e existe o impacto de pensar qual é a qualidade daquilo que está sendo consumido, né? Quem são as Com pessoas que certeza. estão ali na tela com o seu filho? Qual é o tipo de informação a que o seu filho está tendo acesso, né? Se for uma informação que não tem curadoria, se for uma informação que não tem um propósito intencional e educativo, eu diria que era melhor evitar, que é o que a gente tenta fazer em casa, né? Lógico. Não, com certeza. O conteúdo, né, tem que ser 100% supervisionado, se possível, né? Exato. E adequado para a Sim, faixa etária, adequado exato. para a situação, né? Então... Mas enfim. E é difícil mesmo, não dá para julgar, né? Eu
Eu nunca fui tão contra, mas eu também nunca fui tão a favor. Eu tenho as minhas regras, eu tento seguir. Não acho que impacta tanto a Teodora em certos aspectos, mas eu tento deixar o que é exceção na exceção, sabe? Então, sei lá, comer assistindo é algo que eu tento evitar, porque eu não quero que isso se torne um hábito nunca. Exato. Né? Porque eu acho que ela tem que prestar atenção no que tá comendo. Ontem mesmo ela me pediu, mãe, faz muito tempo que eu não como assistindo, eu posso? Falei, Tetê, não pode, filha, não pode. Ela, ai, mas faz muito tempo, não sei o que lá. Eu falei, eu sei, filha, mas não pode, tá bom? É melhor não sei o que. Eu expliquei ela, tá bom então. É Então, isso, assim, né? ela meio que, né, ela confia. Uhum. Então, mesmo quando às vezes insiste ou tenta, né, a gente tem que também confiar que a gente está fazendo o melhor, porque assim eles confiam no que a gente decide no final, né? Eles se sentem confiantes com isso. E em situações de estresse, né, mesmo que vivenciadas pelos pais, como uma mãe exausta, sei lá, brigas mesmo entre pais, até separações, enfim, como isso pode impactar no desenvolvimento do cérebro da criança? Se é uma situação que acontece o tempo todo e a criança ainda não tem maturidade para entender o que está acontecendo, para racionalizar dentro daquilo que está acontecendo, ela pode ficar mais tímida, ela pode ficar mais triste sem necessariamente saber nomear essa relação, e você pode ter um impacto pensando nessa motivação, né? Então, a criança, num ambiente em que as brigas são mais constantes, tende a ser mais agitada. Tendendo a ser mais agitada, ela tende a ser menos atenta e menos focada. Tendendo a ser menos atenta e menos focada, ela tende a ter mais dificuldades em memorizar as coisas, em aprender as coisas, e estar motivada para fazer conexões e relações. Então, eu acho que é uma linha que está o tempo todo interligada nessa relação, né? Vai ter um impacto, porque também tem um impacto emocional. E aí o impacto emocional tem uma relação direta, né, com o tipo de desenvolvimento que a gente está fazendo. O nível de hormônio na gravidez, uma mãe muito estressada, o nível de cortisol pode ter um impacto. Tem estudos que já dizem que a criança acaba tendo uma tendência a ser mais agitada, pensando nesse nível de estresse, né? Então, acho que é importante a gente entender que existe esse impacto emocional, sobretudo, e esse impacto emocional vai ter um reflexo nesse desenvolvimento, né? Nessa relação de como a criança está entendendo esse meio cognitivo em que ela está, né? Sim, inclusive, né, você citou isso, que eu me identifiquei bastante. Eu não lembro da minha casa ter brigas assim, tipo, assim, que eu ficasse vendo. Isso eu não me lembro. Mas eu lembro que meus pais não estavam num bom momento, né? Não é que eu lembro, eu senti aquilo e depois eu soube, de fato. E que eu era super agitada, sabe? Porque eu acho que era isso, né? Você me descreveu, na verdade. E aí faz todo sentido, né? Eu tinha menos foco em certas coisas, eu sempre também fui mais pro lado das artes. Né? E também para a parte emocional, que aí é outra coisa que eu ia te falar, que acontece. Eu tive um repertório muito cedo sobre as emoções, por conta das situações, né, que a gente ia passando. Minha família, graças a Deus, sempre foi uma família de dialogar bastante. Então, meu pai sempre conversava, minha mãe sempre conversava, explicava muito e falava. Explicava que também era uma coisa deles, né, da relação deles. E, inclusive, né, eu fiz terapia desde muito cedo, o que me expôs muito, né, o que me deixou muito exposta às emoções. Então, eu sempre fui uma criança com esse repertório um pouco além, talvez, da idade, enfim. E hoje eu acho que foi muito benéfico em vários aspectos. Eu sou muito grata a tudo isso, né? E sei lá, você explicando hoje fez muito sentido, sabe? Eu fiquei pensando, nossa, realmente, como eu me desenvolvi para esse lado, né? Porque eu fui muito exposta desde muito cedo. E essa parte da agitação eu achei maravilhosa, porque eu era uma criança. E eu acho que eu também fazia isso, talvez para chamar atenção, né? Porque eu queria mais atenção, né? Minha mãe era
ela se dedicava muito a nós, mas não é porque a pessoa tá ali que ela tá presente, né? Muitas vezes o pensamento dela não tá ali. Então, muito interessante. E é normal, né? Porque os adultos têm muitas preocupações, né? Então, às vezes a gente, né? Cada um não vai estar ali por algum motivo, muitas vezes. A gente fez um episódio, eu gravei um episódio sobre mindfulness, né? Da presença e tudo. E muitas vezes a gente tá ali no celular, tá pensando na compra do mês, sei lá, no funcionário, sei lá, tantas coisas, né? Na rotina. Então, não são só questões emocionais, mas questões práticas também que tiram a gente do momento presente, né? Exato, mas eu acho importante... E agitam a gente. Eu acho importante trazer para a criança essa noção. Eu trago. E esse diálogo, né? Na tua Sim. fala, acho que isso me reporta isso, assim. Olha, agora a mamãe não consegue falar com você nesse momento. Eu tô aqui, mas eu preciso de 5 minutos porque eu tô fazendo uma coisa do trabalho, da reunião. Então, daqui a pouco a gente vai organizar. Porque a criança também tem que entender que existem esses tempos e que ela não é o centro da atenção o tempo todo, porque não dá para ser atenção, né, 100% de atenção o tempo todo ali, não dá para ser o centro. Então, trazer para a criança essa percepção. Por que você tá chorando? Olha, eu tô chorando porque eu tô triste. Eu tô triste porque eu tive um problema no trabalho. Eu tô triste porque eu perdi um brinco das coisas mais corriqueiras, assim. Mas, nossa, eu tô triste porque o cachorrinho da família morreu e a gente vai sentir tristeza. Então, trazer isso também me reporta a tua fala, né? O quanto você cria esse repertório e quanto isso te ajuda depois, lá na frente, né? E eu acho que eu trago isso pra Teodora desde cedo, entendeu? Em outro contexto, em outra situação, mas como eu sou essa pessoa, eu trago reflexões, eu sempre falo, inclusive quando eu estouro, né? Quando, às vezes, enfim, perco a paciência, e aí logo depois, ou ela me corrige, porque ela já sabe, porque eu também já falei, e aí eu sou obrigada a me corrigir, porque ela já me corrigiu, na verdade, então, na verdade, eu já fui exposta. Ou eu mesma, depois de um tempo, eu falo, filha, mamãe agiu mal, mamãe estava nervosa. Uma coisa que acontece, às vezes, passou da hora de dormir, isso começa a me deixar aflita, porque eu já fico pensando que você vai acordar mais cansada, mamãe se preocupa com o seu sono, porque o sono restaura e tudo mais. Aí eu explico e ela compreende, sabe? Então, é super legal, né? A gente ter isso muito. E eu acho que eu faço isso porque eu tive também muito isso. A gente replica. Você estava falando, eu lembrei de uma situação. Eu estava brigando, né, discutindo com a Luísa, porque a gente estava atrasado, aquela coisa do carro, até pôr para escola, até trocar. E aí eu estava olhando, dirigindo no retrovisor, olhando para ela, falei, mas a gente já conversou, você não pode. E aí o Rafael vira e fala, mas mãe, ela já tá nervosa, ela já tá chorando. Se você tá falando assim com ela, isso não vai ajudar. Você pode falar de uma forma mais calma. Exato. E eu olhei pro retrovisor, eu olhei para ele, eu olhei para ela, eu falei, você tem toda a razão. Eu vou respirar, daqui a 2 minutos eu volto a conversar com vocês. Eu preciso de 2 minutos de silêncio. Muito bem, passaram-se 2 minutos. Então tá bom, agora a gente vai conversar. Tomara que amanhã não aconteça assim. A minha perspectiva é essa, eu espero isso de você. E eles trazem isso para nós, né? Ela já tá nervosa, você tá falando assim, tá piorando tudo, né? Do alto dos seus 7 anos. Exatamente, Rafael, impressionante. Isso. Mas aí a gente fica orgulhosa, né? Porque a gente fala, nossa, o diálogo tá dando certo. A educação é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Não dá pra todo dia tá lá. E é verdade que o caráter de uma pessoa, ele se forma até os 5 anos de idade? Não há um consenso sobre isso. Existem influências, existem uma série de coisas que mostram essa concepção, mas a gente não, categoricamente, não dá para bater o martelo e falar assim, porque ele é moldável, ele depende da sua relação cultural, da sua relação social, do tipo de estímulo ao qual você é exposto, e não necessariamente, se você foi exposto àqueles estímulos, você não tem mais a chance de mudar posteriormente, de rever, de repensar, de reorganizar, né? Então, acho que é um pouco
arriscado dizer, não, se não deu tempo de fazer até os 5 anos, Imagina. esquece, não vai mais fazer, porque já nasceu assim, esse aí não vai ser bom, esse aí... Acho muito categórico para afirmar. Eu não entraria nessa caravana de dizer até os 5, senão... Não, que bom, eu também acho isso péssimo, né? Coitada, a criança tá fadada, né? Não, acho que não. E para finalizar, como contribuir, né, para um desenvolvimento saudável de uma criança? Acho que é intencionalidade. Estar com ela, sabendo por que você quer estar com ela. Intencionalidade é a palavra da nossa conversa, né? Acho que eu falei umas 15 vezes de intencionalidade, é né? muito bom. De você procurar esse tempo de qualidade, de você tentar construir diálogos transparentes, de você tentar fazer dos momentos que você está junto, os momentos para ter esse desenvolvimento emocional, para trazer acolhida, né? Acho que é importante que a criança se sinta segura, se sinta acolhida, que ela se sinta motivada, que ela se sinta estimulada, e que a gente também, como pai e como mãe, busque ajuda quando não souber exatamente qual é aquela resposta, né? A criança tá lá chorando, desesperada, eu quero ficar sozinha. Aí você diz, tá bom, vou dar um espaço, mas já ficou sozinha 5 minutos. Se amanhã ela quiser ficar sozinha de novo, será que tá tudo bem? Será que, né? Ter esse olhar atento e ter esse olhar intencional, sabendo do peso que é, da responsabilidade que a gente tem para ajudar esse indivíduo e esse sujeito social a se desenvolver, acho que intencionalidade. Fazer todo dia a sua parte, da melhor forma que você souber fazer, da melhor forma que você puder fazer, pensando nesse desenvolvimento. Então, traz o jogo, traz o lúdico, traz o afeto, traz o carinho, traz a conversa, traz o diálogo, a chance de dar certo é muito maior. Não, eu amei. E eu acho que essa palavra, ultimamente, eu tenho pensado muito nela, porque tem que ter intenção em tudo, né? No trabalho, você tem que ter intenção, sei lá, né? Eu acho que tudo que a gente se propõe com intenção faz toda a diferença, né? E traz o bonde junto, né? Porque se eu sei o que eu vou fazer, eu tô motivada a fazer, então a chance de eu conseguir o resultado, de eu achar um processo para buscar melhor resultado, acho que tá tudo interligado. Então é querer estar ali, né? É querer fazer e saber o quão importante vai ser, principalmente se a gente tá falando do desenvolvimento da criança, que é o adulto depois, né? Que vai ter todo esse processo. Que legal! Adorei. Eu também amei. E agora a gente vai pro menu degustação, que é o bate-bola final. Combinado. Você tem cara que vai ser maravilhoso. Obrigada. Uma palavra que descreva a primeira infância. Potência. Impacto das telas, positivo ou negativo? Depende. Tende a ser negativo se não for supervisionado. Estímulo mais importante para o desenvolvimento. Afeto. Limite de tempo recomendado para o uso de telas. Depende. Depende da idade. Depende da idade, depende se você quer seguir a sociedade de pediatria. Eu diria que mais do que meia hora, quando eles são muito pequenos, é too much, é demais. Papel da escola em uma palavra. Fundamental. Principal sinal de estresse em crianças. Choro. Melhor forma de disciplinar uma criança. Amizade. Contribuição essencial dos pais no desenvolvimento. Necessária. É o básico, né, pessoal? Vital. Importância do brincar no desenvolvimento cerebral. Enorme. E principal característica do desenvolvimento cerebral nessa fase. Desenvolvimento. É isso, você foi muito bem. Muito obrigada. Rô, foi muito, muito, muito bom, né? Eu quero agradecer. Eu espero que toda essa experiência, né, todos esses insights, todo esse conhecimento que ela passou aqui para mim e para vocês, tenha sido que ajude, na verdade, vocês a ajudar mais os seus filhos no dia a dia, né? Que você tenha conseguido captar e memorizar um pouco, mas se não, você escuta de novo esse episódio, porque ele tá muito rico em informação, então eu vou falar que eu mesma vou ter que escutar algumas vezes, porque eu amo esse assunto, e além disso, eu acho que a gente tem que
entender cada vez mais sobre ele para poder contribuir, né? Para esses seres tão fofos em desenvolvimento. Então, obrigada, Rô, mais uma vez. Foi um prazer enorme você dividir tudo isso aqui com a gente. E espero que tenha sido esclarecedor. É isso. É isso, super obrigada. Foi ótimo, adorei. E estou à disposição sempre. Vamos marcar uma próxima, que ela já deu a letra. Marcaremos. Sobre letramento. Letramento, leitura escrita. Leitura escrita, eu achei maravilhoso. Eu estou precisando dessa aula. Vou fazer um podcast só para ter uma aula particular. Combinado. É isso, obrigada, pessoal. Tchau, Obrigada, tchau. até mais.